Bom, hoje nós vamos fazer uma versão pocket. Ficamos alguns dias sem nos reunirmos, então a saudade falou mais forte. Infelizmente não temos o nosso caçulinha, o Vitor, e nem o nosso decano, o Márcio. O Márcio disse que talvez pudesse entrar ao longo da gravação. Vamos fazer figa, porque a presença dele, tanto quanto o Vitor, sempre fazem muita falta. Mas isso não quer dizer que eu não estou muitíssimo bem acompanhado do meu xará Marcelo Gutmann e da minha amiga Nora, que, aliás, se me permita, ostenta uma bela estrutura capilar. Está de parabéns. Mas vamos lá. Nós ficamos aí, talvez acho que uns 10 dias sem conversar, e nesse intervalo a gente teve a prisão do Bolsonaro, né? O Bolsonaro que vinha num regime domiciliar, hoje está preso nas dependências da Polícia Federal. Eu queria coletar as impressões aqui do Xará, né? Nós tivemos um vídeo lá onde ele aparecia a voz dele lá falando sobre não sei se a gente pode chamar aquilo uma tentativa de violação da tornozeleira. E aí, Xará, o que você acha dessa prisão? Estão exagerando, não estão? Faz sentido, não faz? Rei Não, morto, como é que é? Rei morto, rei posto. E aí? então, na verdade, só adiantou o destino que já ia ser, independentemente da questão legal, né, que é preventiva, depois vai ser definitiva, mas o fato é que, assim, só adiantou alguns dias o desfecho, né, da prisão. Inclusive, de maneira ilegal, na minha visão, porque essa questão da tornozeleira, ela foi lateral, né? Se você olhar a, a ordem do Alexandre de Moraes foi por conta da reunião de pessoas na frente da casa dele, do condomínio, né? Para fazer manifestação e tal. Que, Quer dizer, aliás, tinha uma manifestação de você. caráter religioso até, né? Que era uma vigília, né? Então, o Lula, quando foi preso, ele ficou no meio dos sindicalistas ali, da multidão, você imagina, né? É que, no caso do Lula, pode, né? Então, de fato. Não me parece algo muito adequado. Mas, do ponto de vista prático, só adiantou alguns dias o desfecho. Acho que o importante aqui é considerar que Bolsonaro está preso e vai ficar preso, né? Seja na PF, seja em casa, com toda a restrição tanto de mobilidade, obviamente, como de comunicação. Faria É um bolão isso. de. Faria uma aposta é, de o quanto tempo ele ficar preso e o que faria mudar esse quadro. Putz, ele vai ficar preso mais de um ano. Se ele for solto, é só em 2027. Com Assim, uma eventual mudança de governo, uma é, pressão de enfim, mudança, Congresso, mudança dos ventos, mudança dos ventos político. políticos, né? Os mesmos que soltaram o Lula. Enfim, assim, antes da eleição, com certeza não, né? Não tem dúvida com relação a isso. Depois da eleição, depende de quem ganhar, tal. Mas eu não sei, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele tem menos fibra do que o Lula no sentido de é, fic- é, Li- lidar com essa diversidade. lidar com a diversidade e vontade de influenciar o jogo político, né? Sim. Impressão que eu tenho. Então, não sei como é que vai ser ele na prisão. Ela acabou, agora a gente vai conversar sobre isso, né? Ungeu o filho como candidato. A gente não sabe se é para valer, se é jogo de cena, se é jogada combinada, enfim. Então, a gente vai ter que trabalhar com esse dado da realidade. O Bolsonaro está preso, não vai ser solto, e todas as consequências disso, né? E você, Nora, como vê a prisão do Bolsonaro? Enfim, quais são as suas considerações aí? Bom, vamos dizer que ele catalisou a prisão dele, né? As regras, né? Ele realmente se esforçou bastante para acelerar o processo. Agora, uma coisa que eu realmente não entendo, tinha um entendimento, se não me falha a memória, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, de que intenção de roubo não constitui roubo.
Lembra? Inclusive teve um caso, foi em cima de um caso concreto, um pessoal que foi flagrado quebrando o cadeado de uma, se não me engano, era em volta de uma usina, de uma torre de transmissão, alguma coisa assim. Eles estavam com uns baitas de umas ferramentas, assim, tudo, cortaram o cadeado, entraram em tudo, mas como eles não roubaram nada, segundo o STJ, isso não, intenção não constitui crime, tá? Então, eu não consigo entender por que que intenção de abrir, ou até mesmo de tirar uma tornozeleira eletrônica, constitui crime. Realmente, para mim, não fecha essa questão, tá? Mas que foi uma pichotada, foi, sem dúvida nenhuma, tá? Mas assim, em termos legais e tudo, fora todas as outras questões, tá? Mas essa questão de que, se afinal de contas, intenção não constitui crime, porque o entendimento era esse, eu não consigo entender por que que intenção de abrir ou de tirar uma tornozeleira constituiria crime de fuga ou alguma coisa assim. Então, essa é a parte que até agora eu não entendi, tá? Mas também não tive tempo de ir atrás de algum jurista que me explicasse isso, tá? Então, essa é a primeira coisa. Quanto à prisão, eu concordo com o Gutermann. Qualquer coisa vai ser depois das eleições. Agora, eu acho que, se continuarem as condições de pressão e temperatura como estão agora, a prisão dele não vai ser inferior à do Lula, tá? Por uma questão assim de simbolismo, né? Claro que ele pode ter um piripaque, adoecer, alguma coisa assim, ter algum afrouxamento, alguma coisa assim, mas O eu Lula acho ficou um ano e que meio preso, não foi isso? 500 e foram poucos 500 e dias, né? poucos dias. 500 e poucos dias, tá? É, Deu um quase pouco dois menos de... anos. É. É. Mas eu acho que, por uma questão assim de mensagem, tá? Eu acho que não seria inferior a isso, tá? Mas é meu exercício de tudóloga aqui, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que tem três aspectos aí para a gente, na minha opinião, sobre a prisão do Bolsonaro, né? Primeiro, sobre a tentativa de rompimento, se é que a gente pode chamar assim a questão da tornozeleira, me chamou muita atenção a voz do Bolsonaro, né, que aparece de fundo naquele vídeo que foi divulgado, né? A meu ver, posso estar enganado, mas não parecia bem, normal. Assim, tinha uma voz meio pastosa e a própria tentativa ali, sabe-se lá do que, não faz muito sentido, assim, né? Então, ali, para mim, eu tenho a sensação de que poderia estar num surto psicótico. A defesa dele argumentou que houve uma combinação de remédios provocada por médicos independentes, uma vez que ele tem um quadro de saúde complexo, né? Hoje o Bolsonaro tem um problema oriundo da, do atentado que ele sofreu, mais um câncer de pele, né? Então, que essa combinação dessas medicações de atendimentos independentes, que para mim, cá para nós, né? O cara é um ex-presidente da República, deveria ter pelo menos um conjunto médico de pessoas acompanhando ele, mas você vê que é uma mulambagem total, né? Pelo menos para ter uma argumentação como essa, né? Que um médico foi lá, deu um remédio, outro médico foi lá, deu outro remédio, mas o fato é que ele realmente parecia. Mas não foi, necessariamente, acho que não foi isso que determinou a prisão dele, foi a questão da vigília, que entenderam que aquilo ali poderia ser uma aglomeração que tivesse como objetivo proporcionar para ele uma fuga. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de acompanhar esse raciocínio, mas para mim o que chamou a atenção mesmo foi a decretação do trânsito em julgado antes mesmo do prazo que havia sido dado para as defesas apresentarem manifestações pertinentes, né? Então ali, a grosso modo, foi mais ou menos o seguinte: olha, qualquer medida que vierem a apresentar, ela vai ter meramente um caráter protelatório. Então, já que é essa a intenção, eu já antecipo que não e já precipito aqui o trânsito em julgado. É uma coisa tão assustadora, né? Um juiz falar algo assim, né? Olha, eu imagino que se entrarem com um recurso será assim. E já que se eu imagino que foi e viesse assim, então já. Cara, mas é aquela história, não é nenhuma novidade. É mais um desses absurdos jurídicos aí que a gente vem testemunhando no nosso dia a dia. Então, assim, a mim chama um pouco a atenção, e aí eu acho que tem uma diferença grande. O Bolsonaro ele é um fenômeno popular, indiscutivelmente. Mas não é um fenômeno que está amparado numa estrutura político-partidária, diferente do Lula, que muito carismático tem uma forte estrutura político-partidária. A maior prova
é que durante todo o tempo que o Lula esteve preso, se manteve uma vigília. E a sensação que eu tenho é que, comparativamente ao caso do Bolsonaro, isso não tem sido uma realidade, né? E acho que, de certa maneira, é impressionante assim como foi normalizada a prisão do Bolsonaro, assim, né? Porque queira ou não queira, ele hoje está muito mais confinado do que se tivesse na sua própria residência, ainda que essa liberdade de sair, mas é um confinamento que eu acho que exige muito mais. E eu concordo com o Xará sobre o Lula ser mais resiliente. E eu tenho uma tese sobre isso, né? Os cadeeiros, as pessoas, os marginais, as pessoas culpadas, elas têm uma propensão maior a lidar melhor com a prisão do que as pessoas que não são assim, né? Então eu imagino que, por exemplo, um vagabundo, ladrão de banco, desses que promovem assaltos, ele tem mais facilidade de lidar com o ambiente carcerário do que, por exemplo, nós teríamos. Talvez a diferença esteja aí, né? Para o Lula, esse ambiente seja um ambiente não tão ruim assim. Mas, enfim, vamos ver o que o tempo reserva. Eu também acho que o Bolsonaro ainda vai amargar uns bons dias de prisão e a única chance, a meu ver, talvez tenha um evento aí que a gente vai falar um pouquinho para frente, que possa precipitar algumas coisas, enfim, não sei. Mas eu acho que necessariamente precisa ter uma nova eleição, a vitória de um candidato da oposição, para que aí, né, imaginando que você tem um Congresso mais ainda conservador, né, que se cria as condições para uma votação de uma anistia, qualquer coisa. Não acho que o Bolsonaro vai morrer na prisão, a não ser que morra antes desse prazo. Acho que em algum momento ele vai, acho que em algum momento ele vai, só um minutinho que me chamaram aqui. Acho que em algum momento ele vai assim, não vai cumprir toda essa prisão. Meu Deus, estou insistindo aqui. Se ligar de novo, eu vou atender só para dizer, ó, eu ligo de novo. Mas basicamente é isso. Eu acho que o Bolsonaro vai amargar um tempinho aí e acho que ele sofre mais com a prisão do que o Lula por conta disso. Bom, falando de Bolsonaro, nós tivemos aí a Michelle mostrando que ela tem vida própria, que ela tem personalidade própria e que ela não é só um rostinho bonito aí à disposição da família Bolsonaro. E deixou as vísceras aí, né, uma discordância entre o posicionamento. E o posicionamento dela repercutiu. Ô, Xará, o que, que você achou da Michelle Bolsonaro bombardeando a aliança com o não menos volátil Ciro Gomes? Michele Bolsonaro mostrou ser a bolsonarista raiz, a- a pureza ideológica, dos inícios do movimento. Todo o resto é arranjo político. O, o Flávio é arranjo político, o Eduardo, apesar de toda a pompa, também, né? A Michele se mostrou a única realmente fiel aos princípios e ganhou a parada, né? Interessante isso. Ah, estão falando, ah, não, putz, agora ela mostrou que tem condições de ser candidata à presidência, porque vai arrastar, né, aquele bolsonarismo raiz que não quer fazer nenhum tipo de acomodação com o establishment. Pode até ser, né? Imagina a Michelle contra o Flávio, né? Ia ser legal de É, ver. isso eu não acredito. E você, Nora, o que, que você Eu achou também aí não. que você achou da manifestação da Michelle aí, Você mostrando que tem sabe que vida própria? quando o Bolsonaro ainda era presidente, lembra que ela saiu com uma camiseta com os dizeres assim, que era obviamente de enfrentamento ao marido? Eu não me lembro agora, era uma coisa meio boba, assim, tudo, mas era um recadinho, tipo assim, sabe? Eu não vou ficar abaixo de você, nem nada. Eu achei que aquilo era sei lá, uma DR de casal, alguma coisa assim. Agora eu tô achando que não, que é isso mesmo, tá? Que ela tem personalidade própria e tudo. E me lembrei, claro que ainda estamos um pouco longe, mas eu acho que isso pode acontecer, do Quércia com o Fleury.
Lembra? Começou assim, o Fleury começou bem abaixo do Quércia, como capacho dele, como marionete e tudo que você possa imaginar assim. E depois o cara se revoltou e se voltou contra a criatura, se voltou contra o Criador, como só ia acontecer, tá? Então, agora eu acho que assim, a ADR já subiu um pouco de tom, tá? Agora também convenhamos, arrumar briga com Ciro Gomes não é nada difícil, né? É bem. Aliás, o difícil é você não brigar com ele, né? Mas, de fato, me parece que ela ganhou essa parada assim. Vamos ver. Vamos ver agora para frente, porque, obviamente, vai ser bombardeada por tudo quanto é lado e tudo. Vamos ver se tem fibra para aguentar o que vem aí pela frente. Mas Eu vou é falar. É, interessante. Me lembrei daquela frase assim, lute como uma mulher, né? é. Então, Eu tenho uma sensação que, assim, nesse episódio com o Ciro Gomes, se a gente fosse pensar pelo aspecto político, eu acho que isso desqualifica ela como bicho político, hum, né? Então, na disputa política, a gente vai ver o Alckmin falar o que falou do Lula e ser vice-presidente dele, uhum, né? E talvez em algum momento tenha faltado ao Bolsonaro esse jogo de cintura que literalmente a Michelle acabou de mostrar que não tem. Então, como ser político, ela mostrou uma grande limitação. Ela implodiu o que seria ali uma aliança que já estava muito, parecia muito bem consolidada. E queira ou não queira, num sistema como o nosso, você tem que atrair gente que não necessariamente pense igual a você, né? A disputa política é que nem partida de futebol, você xinga o cara de filha da mãe, dá cotovelada, tudo, vai acabar o jogo, vão para cerveja. Mas tem um lado aí que eu vejo como admirável. Eu acho que ela se mostrou uma grande companheira e mãe. Porque, na verdade, a manifestação dela ali foi uma resposta a tudo aquilo que o Ciro Gomes já falou até hoje sobre o Bolsonaro, né, o bombardeio que ele fez, e o que aquilo repercutiu dentro da casa dela e sobre a família dela, que no caso é o Bolsonaro e a menina. Né? Os filhos são enteados, todos homens maduros, feitos e tal, que não necessariamente morrem de amores pela madrasta, né? E muito menos ela pelos enteados. Mas eu achei que ela teve uma postura assim corajosa, de muita personalidade, em que ela levou muito mais em consideração é, o posicionamento de companheira dela, né? Defendendo um companheiro que foi tão agredido, tão atacado. Politicamente, eu acho que ficou claro que ela não tem a maturidade, o jogo de cintura que o jogo político quer, mas ela se mostrou uma companheira leal e uma mulher de personalidade, né? Contrariando o que muita gente pode imaginar, né? Ela tem uma figura bem feminina, né? E ela se mostrou com muita personalidade. Então, assim, a meu ver, se ela teoricamente perdeu pontos como uma possível candidata, eu acho que ela teve uma postura bem leal como companheira, né? Se doeu pelo marido, especialmente numa situação como essa em que ele está preso. Diga aí, Nora. que eu acho o seguinte, eu acho assim que, de repente, para ela se firmar no cenário político, ela, de certa forma, marcou um território, marcou um tipo de personalidade, comportamento. Não, eu acho que daqui para frente não pode continuar nessa linha, tá? Eu acho que E falta vão um perguntar para ela, né? guidance. Então, É, mas acho que falta um acho que daqui guidance, para frente eu assim, de perguntaria, alguém. aí, Michele, você concorda? Né? Eu acho assim, falta um guidance assim de alguém mais experiente, tá? Na política e tudo. Mas eu acho que para criar um fato político e marcar uma, porque assim, ela não tinha personalidade, era literalmente aquela mulher recatada e do lar, tá? Sim. Então, agora eu acho que talvez como pontapé inicial é válido, tá? Não, Agora precisa polir. ela se elege senadora, se bobear, até por um estado do Nordeste, por Hum, qualquer estado do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, ela se elege senadora, e ela mostrou ter personalidade. Eu achei esse uhum. episódio legal. Bom, falando ainda da família Bolsonaro, hoje nós tivemos um dia agitado, né, Xará? Que provavelmente será lembrado como Flávio Day. Eu brinquei aqui com o pessoal lá do escritório que vai ser o dia da fuga das galinhas, né? Porque, pô, deu um coisa e todo mundo bateu asa. Mas o fato é que o mercado repercutiu negativamente, né, a indicação do Flávio Bolsonaro pelo seu pai Jair Bolsonaro como seu candidato de apoio na próxima eleição. A bolsa caiu, o dólar subiu,
E aí, Xará, qual que é a sua percepção? Eu e você somos experientes de mercado, a gente sabe que o mercado não tem ideologia, o mercado faz preço, né? Hoje nós vimos num grupo lá, nosso colega comentando, né? É a resposta do sistema, bobagem. O pessoal está preocupado em ganhar ou perder dinheiro, né? Essa que é a conta que no final pesa. E aí, o que, que você achou dessa indicação? Como é que você analisa politicamente? O mercado aproveitou a indicação para acomodar alguns preços, visto que o dólar estava muito depreciado e a bolsa muito esticada. O que, que você acha? O mercado já vinha precificando, entre outras coisas, né? Sempre, Sim. nunca é um fator só, mas já vinha E nem é tão, precificando e nem é tão, nem é a, tão prático assim de fazer essa conta e dizer que é por isso ou aquilo, né? isso, exato. Mas uma parcela que a gente não sabe quantificar quanto Sim. tinha a ver com a possibilidade de um candidato vencer o Lula no ano que vem. Esse candidato era o Tarcísio. Então se fala, essa coisa estava subjacente, né? Principalmente na bolsa. Você tem ali uma a precificação vem antes, né? Depende menos de fatores mais, sei lá, taxa de juros depende da inflação, depende do Banco Central, o câmbio depende também do que acontece lá fora. A bolsa não, a bolsa meio que está precificando esse também, né? Essa possibilidade. E aí, putz, tá lá, price to perfection há um ano, né, da eleição, quer dizer, você fala assim, há um ano você não consegue dizer nada, mas, putz, você tem uma possibilidade, aí de repente aparece um fator que pode atrapalhar, você nem sabe quanto vai atrapalhar, você nem sabe se o Flávio vai continuar ou não no páreo, você não sabe se no final do dia é até bom, porque afinal lá na frente o Tarcísio vence o Flávio e chega com mais força no segundo turno, você não sabe nada disso, mas o mercado precifica uma dificuldade adicional. Com relação ao próprio a esse anúncio, né? Eu acho que não surpreende. Sinceramente, a família Bolsonaro nunca surpreende nas decisões erradas, né? Se tem uma coisa que você pode ter certeza é que eles, podendo atravessar a rua e escorregar na casca de banana, farão, né? Então, fizeram, mais uma vez, aquela ideia de que temos que preservar sei lá que ideia, né? Preservar o ideal, ou simplesmente, né, manter o rebanho, né, dentro do aprisco Bolsonaro, sem um cálculo político. Se isso continuar até o final, a chance do Lula ganhar aumenta. Simples assim, não tem muito segredo aqui, né? Mas você acha que tem algum cenário em que o Lula poderia ganhar no primeiro turno? Porque eu acho que no segundo turno, não, né? Só tem um cenário em que o Flávio concorre sozinho no campo da direita. Uhum. Sem um nome como, por exemplo, o Tarcísio. Tarcísio. Sem um Tarcísio, ou mesmo um Ratinho, né? Alguém tem que roubar voto. Do Esse PT, alguém né? esse ano não, Não é votar voto do tinha- PT, é consolidar a votação do centro, né? De quem é, quer porque ficar fora da isso. polarização. Exato, exato. O Ciro Gomes era um cara que fazia esse papel, né? Que era meio polivalente. Você pega voto da esquerda, da direita, não tem muita ideologia ali, né? A Simone Tebet fez esse papel. Esses são pequenos pontos percentuais que levam a eleição para o segundo turno. Vamos lembrar que em 2022 o Lula teve 48% no primeiro turno, né? Então, não fosse o Ciro, não fosse a Tebet, ele ganhava no primeiro turno, né? Porque Uhum. você pega um pouquinho de ponto, 2 pontos ele já ganhava, né? Sim. Então, tendo um terceiro e hopefully um quarto candidato, a chance do Lula ganhar no primeiro turno é praticamente nula, eu acho. E você, o que, que achou dessa indicação do Flávio como candidato indicado por Jair Bolsonaro? Eu tive a impressão de balão de ensaio, tá? Assim, vamos jogar assim para ver qual que é a repercussão e tudo mais. Mas assim, balão de ensaio, se você não tem, se você não mede o pulso corretamente do resultado do balão de ensaio e tira conclusões corretas, não adianta nada, tá? Então, a minha dúvida é quanto a isso. Eu tive a impressão de balão de ensaio. Agora, se vai funcionar, não sei. Não sei, porque
concordo com o Guterman. Se não tiver mais alguém, o Lula ganha no primeiro turno, É, sabe? Então, assim, acho é, que. Mas não sei, de novo, como balão de ensaio, eu não sei quais eram. É que realmente ali as coisas me parecem tudo. Ali naquela família, as coisas parecem feitas aos soluços, né? Tipo sim. assim, sabe? Vai É, tentando. eu tenho a sensação que o Bolsonaro escolheu um caminho do meio e temporário. Hum, Porque, veja só, nós vimos aí algumas vezes o Eduardo Bolsonaro aventando a possibilidade de ser candidato. Ele é muito mais agressivo, muito mais volátil, está muito menos sob controle do pai do que o Flávio. Basta ver as gravações que vieram a público, né? Por outro lado, eu acho que tem muita gente pressionando o Bolsonaro por um apoio precoce ao Tarcísio. Porque apoio político você vai tentar levar até o final para tentar negociar o melhor. Porque assim, se eu não vou ganhar a eleição, mas se os meus votos podem ser definirem essa eleição, vou tentar cacifar isso e conseguir o máximo que eu puder, né? Então, a meu ver, ele vai, posso estar enganado, né? Ele meio que fez uma solução meio alite e meio mussarela, né? Colocou o Flávio, que tem um perfil mais moderado do que o Eduardo, né? O Flávio, que nunca publicamente se defrontou com o Tarcísio, nunca fez nenhum tipo de crítica assim mais contundente. E é uma coisa que ele pode, até o último momento, simplesmente o Flávio falar: olha, dado o cenário político, acho que o momento é de unir forças, então aqui eu vou declinar e despeço a todos os simpatizantes do bolsonarismo que votem no Tarcísio. Acho que com isso ele ganha como se fosse um waiver, né? Estamos no reta final do ano, vem as festas de final do ano, férias, carnaval, a gente volta a falar disso em março, às vésperas do mês de abril, que é quando a coisa tem que realmente, de fato, se definir. Então, eu particularmente acho que tem um pouco disso aí. E tem uma coisa também que é o seguinte: eu tive num evento e lá naquele evento teve uma plenária com o Caiado, o Ratinho e o Tarcísio. E o Caiado até uma hora falou assim: ó, vocês entendem aqui de mercado financeiro, de política entendemos nós. Né? Quanto mais candidato de direita tiver, mais difícil é para o PT centrar os seus esforços. O que faz algum sentido também, né? Então, se você tiver um Ratinho, se você tiver um. Eu acho que o Ratinho não concorre num quadro tão fragmentado, mas se você tiver um Ratinho no primeiro turno, se tiver um Zema, se tiver um Caiado, se tiver um Tarcísio Flávio, vai ser difícil para o PT fazer oposição, né? Escolher em quem bater. E a gente sabe que se você não consegue escolher bem em quem bater, isso pode custar caro. Tá? A maior prova, o Alckmin, né? O Alckmin não escolheu muito bem em quem bater, e isso custou para ele uma eleição em que ele deveria ter pelo menos um pouco mais de destaque. Aquela posição dúbia dele de ou bate no PT ou bate no Bolsonaro não garantiu a ele é, ser representante de muita coisa, né? Então, de uma certa maneira, o Bolsonaro encarnou o antipetismo e com isso teve o sucesso que teve na eleição que o levou à presidência. Eu tenho a sensação que o mercado, assim, já via meio que, pô, esse dólar tá socado pra cacete, né? O bolsa já está um pouco esticada, olhando a curto prazo, né? Foi um bom motivo, mas acho um pouco precipitado. Só que aquela história, o mercado tá aí para fazer preço. Se parte desses preços partiam da premissa de que o Tarcísio seria o candidato e não haveria um outro candidato por indicação do Bolsonaro, e se tem, o mercado tem que rever os preços dos ativos. E hoje em dia o mercado não precisa de muito tempo para rever o preço dos ativos, né? Faz isso com muito mais rapidez do que era no passado. Basta ver a comparação da queda das bolsas no subprime e na pandemia. Né? Na pandemia foi muito mais rápido, né? O mercado cada vez mais aprende a precificar as coisas com mais rapidez, ainda que, obviamente, a pandemia tenha sido mais grave que o subprime, mas que também não foi brincadeira, quem é de mercado sabe. Então, acho que ainda é um pouco cedo, vamos esperar um pouquinho. Mas tem uma coisa que, a meu ver, pode influenciar a eleição, que foi aí a chutada de pau na barraca, como o meu xará falou, né? Eu sempre pergunto, né, como é que vai ser a nossa pauta, e uma sugestão do xará foi: Gilmar chuta o pau da barraca. Eu vou fazer uma provocação. A história, ela, ela, dificilmente o futuro traz algo inédito, né? O futuro, em alguns momentos, ele repete o passado. Ele não é tão certo, tão previsível, mas dificilmente a gente vê uma coisa inédita,
nunca vista antes. Por isso que a história é importante, que ela ensina pra gente, né? Então, se a gente pensasse assim, o que que o Calígula, o Napoleão Bonaparte e o Hitler tinham em comum? Né? Três figuras de tempos tão distintos. Eles abriram muitas frentes, né? E isso lhes custou o poder, né? Eu tenho a sensação, posso estar enganado, mas eu acho que o senhor Gilmar Mendes passou da bola. Passou todo e qualquer limite. Pode ser que não, pode ser que seja mais uma daquelas que a gente tenha que aturar. Aliás, estão falando aí que o STF vai pedir música no Fantástico, né? Fez aí três gols numa mesma semana, né? O Toffoli com a questão do Banco Master, do o Sigilo, Master. O sigilo. Gilmar Mendes com, com essa questão O impeachment de Do do ministros? impeachment. processo de impeachment de ministro, e a outra era a questão da demarcação, do marco temporal, alguma coisa desse tipo, enfim. E aí, Xará, você acha que. Eu tenho a sensação que o Gilmar. Já vou antecipar minha opinião aqui. Eu acho que o Gilmar Mendes, sozinho, numa canetada, tentou mais contra a democracia do que todos aqueles manifestantes do 8 de janeiro e todas as pessoas que estão presas por um suposto golpe. Eu acho que ele sozinho tentou mais contra a democracia. O que você achou dessa canetada aí, decretando que a lei caducou? Olha que beleza, né? E aí, Xará? Ele escreveu a lei. Então, vamos lá. Ama- Amanhã não. Eu acho que era hoje que ia ter a votação no plenário para referendar a liminar, né? Se não me engano. Não sei, eu não E vi era hoje, ainda não tenho nada. notícias. E eu não chegou notícia, mas eu acho que ia ser hoje. Então, o Gilmar, assim, o Gilmar é o cara que tem coragem, eu não gosto de usar esse termo, que coragem é para o cara que não tem a força no seu lado. O cara que tem a força e abusa da sua força é covarde, né? Não é corajoso. Então, não é coragem Desfaçatez? que e teria a desfaçatez de, por ser o decano, né, de liderar uma coisa tão absurda quanto essa. Espúria, né? E o plenário vai atrás, porque, enfim, está defendendo, tá se defendendo também, né? Assim, eu ficaria positivamente surpreendido se houvesse alguma dissidência Divergência. ali. Ah, eu acho que haverá. Até, até pode ser que haja na questão do PGR, né? Só o PGR é que. Porque eu acho que também o Gilmar, ele é tipo negociante, né? Jogou um preço e aí vão abater aquilo que não faz muita falta. Porque eu acho que o que ele queria emplacar era o quórum. Você precisa ter 2/3 e não um a mais. Sim. Com isso, você já meio que resolve o problema, né? Que é você ter maioria no Senado para tirar alguém, fica mais difícil, né? Então Dificulta a talvez ele vida. entregue a questão do PGR e tal, mas o quórum fica. E eu acho que sim, ele está, enfim, reescreveu a lei para se defender, para defender o pessoal lá, né? É o Da espírito de próxima corpo, legislatura. corporativismo. É. E é duro você ler na imprensa alguns analistas dizendo que o Gilmar está tentando evitar um golpe do legislativo na próxima legislatura. Como se não fosse prerrogativa do Senado. Como se não fosse prerrogativa do Senado fazer É impeachment de assustador. ministro. Mas você sabe que É eu acho mais bonitinho? impressionante. Você sabe que eu acho mais bonitinho sobre esse tema do Gilmar, que eu acho que é uma das manifestações das estripulias do STF, e eu vou perguntar para a Nora, é que eu não sei se as pessoas. Eu não sei, não sei, eu acho que eu devo estar muito errado. Fico pensando assim, alguém escrever que agora está na hora do STF voltar às suas atribuições institucionais ou coisas do tipo. Será que essa gente não tem vergonha? Assim, na hora que nós temos visto na imprensa diversos Uhum, veículos pedindo para o STF voltar para a casinha. uhum. Eu nunca acreditei uma barbaridade dessa, porque depois que você experimenta, você toma o gosto, você vai voltar? Você já ultrapassou todos os limites? E a gente tem visto esse pedido, né? E essa coisa do Gilmar Mendes parece que foi uma cerejinha do bolo.
Teve uma situação nova, você viu o pessoal da Globo News criticando, o próprio Randolph criticando, quer dizer, nós temos aí, não vou dizer uma unanimidade, mas nós tivemos aí uma boa dose de reação. Como é que você vê isso em relação não só a essa medida do Gilmar, mas essa própria, parece, parece que esse garantismo de ocasião? Não, quanto à imprensa, eu acho que o pedido é válido, mas está atrasado há alguns anos, tá? Já era para ter sido feito lá atrás. É tipo assim, pessoal, volte para casinha, não é? E você não pode escolher o que que você transgride e o que não. O que que você vai aceitar de transgressão ou de violação da lei, né? Porque no fundo se trata disso, tá? E o que não. Não pode ser isso. Você não pode escolher, né? Não, então assim, essa lei eu não gosto, então eu não vou respeitar. Não, não é assim. Então, o que teria que ter sido feito, né? Essas críticas que eu acho que são pertinentes, mas elas estão atrasadas, tá? Porque quando começou isto tudo, já deveria ter sido dito, olha, gente, não. Porque também fazer como fez a Carmen Lúcia, não, olha, tá errado, mas é só dessa vez. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido nem em termos, como é que eu posso dizer, de legitimidade, tá? E sequer de legalidade. Tá? Então, assim, isso, mas por outro lado, o fato dessas críticas surgirem agora é um sinal que o STF deveria levar em consideração de assim, já deu, sabe? Já É um estamos por antes aqui tarde nessa do que nunca, história. né? Então, exatamente, tá? Como eu falei, tá atrasado, mas é um sinal muito, muito claro de, peraí, até o ultrapassar, vocês já ultrapassaram, tá? Sabe aquela história que, né, acho que era do Roberto Campos, aquela frase, que o sujeito estava à beira do precipício e ele deu um passo à frente, né? Então, aqui estamos exatamente desse jeito, tá? Então, já estávamos à beira do precipício e o sujeito resolveu dar um passo à frente, que era para, sabe? Então, não sei, mas por outro lado, eu não quero ter essa ilusão de achar que agora vai mudar, agora vai voltar para casinha. Porque eu já me decepcionei tanto, tanto, que eu não acredito, eu sou absolutamente cética quanto a isso, tá? Eu quero acreditar, mas eu não consigo. E aí, Fala. Xará? Não, só hoje o William Vac, na coluna dele, ele termina com uma frase: não tem mais casinha para voltar. É, é bem isso. Não tem E mais eu acho que casinha. não Eles tem mais casinha para queimaram. voltar, porque eles destruíram a instituição, Isso. né? Porque é muito importante a gente distinguir as coisas, né? Uma coisa são as pessoas, né? Que deveriam, inclusive, entender que elas não são nada, elas estão, quando elas estão numa função, seja no judiciário, seja no legislativo ou mesmo no executivo. Ninguém é presidente, se está presidente. Ninguém é ministro do Supremo, se está ministro do Supremo. Aquela capa que eles usam, né? É para dar o tamanho deles, né? Né? Aquela capa ali é o seguinte: a figura, a pessoa é dali para dentro, daquele Hum, tamaninho. Todo o resto hum, é o que importa, né? Então a primeira coisa que a gente tem que distinguir bem é o seguinte: ter uma Suprema Corte é fundamental, vital, essencial para o funcionamento do regime democrático. Um sistema de peso e contrapeso não existe sem um judiciário, sem uma Suprema Corte, sem uma organização. Então, aqui nos trata de uma crítica ao Supremo Tribunal Federal enquanto instituição, muito pelo contrário. Quando a gente critica essas pessoas que não fazem jus do cargo que ocupam, nós estamos protegendo o STF. Né? Infelizmente, talvez a gente esteja vivendo agora um colegiado que menos está à altura da sua missão institucional. Acho que é isso, né? Se a gente observar ao longo da história, se a gente pensar em alguns nomes, sei lá, como o Francisco Rezec, por exemplo, nós temos hoje, atualmente, o colegiado menos à altura da sua missão institucional. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a crítica é às pessoas, né, e não à instituição. Eu acho que o Gilmar Mendes ele carrega por ser hoje o decano e o presidente do STF, vamos dizer assim, essa coragem, se é que não, coragem realmente o Xará tem razão. Coragem pressupõe alguma nobreza, né? E ele não tem nobreza alguma, né? Eu diria disfarçatez mesmo de propor algo, porque veja só, eu acho que num país mais desenvolvido, talvez isso fosse motivo para uma sessão extraordinária do Senado
um pedido de impeachment e uma votação de impeachment quase que sumária. Porque o cara jogar no lixo, né? Então quer dizer que a Dilma ela foi impedida num processo que não foi constitucional, não foi de verdade, porque basicamente a legislação é a mesma, né? Então é muito vergonhoso, a meu ver. Mas eu acho que esse exagero, esse avanço além do limite necessário, eu acho que mostra, talvez, possa gerar uma ação, uma reação em contrário. Talvez não, talvez a gente esteja tão anestesiado que daqui a 2 dias ninguém vai lembrar mais, ou talvez seja como o Xará falou, né? Você pede lá em cima para embaixo. Mas de certa maneira demonstra que é o seguinte: cada vez mais o STF também, na sua formação, se sente um pouco acuado, né? A gente já tem alguns com Magnitsky, né? Já tem, para mim, é um claro sinal de que eles estão preocupados com a próxima legislatura, então já não se sentem tão blindados como se sentiam no passado, né? Talvez novos nomes no Senado não se sintam é, tão intimidados, né, como os atuais senadores. O fato é que é, eu acho que esse move do Gilmar Mendes, o tempo vai dizer, mas talvez possa ter precipitado uma reação contrária em igual intensidade. Porque é chocante, né? É realmente chocante essa medida. Bom, vamos encerrar aqui nosso bate-papo. O último tema aqui, antes das nossas dicas, é o ultimato aí que o Trump está dando sobre o Maduro, que parece não está muito preocupado, não. Ou, se está preocupado, está disfarçando bem. Xará, bolão, você acha que o Maduro vai renunciar, que os Estados Unidos que faz toda essa exibição de força, vai ter alguma ação militar, ou no final das contas ainda vai demorar para a gente ver o povo venezuelano livre dessa ditadura chavista? É, eu não sei se ele vai ser deposto, mas renunciar ele não vai. A única chance é ele ser deposto pelo próprio exército. Então, o que a gente precisa saber é se o exército está sendo cooptado pelos americanos, exército venezuelano. É a única chance, porque quando eu olhei essa coisa do ultimato, eu falei, pô, mas tá bom, é que nem você dá uma. Quem tem filho pequeno sabe disso. Você não pode Se fazer você fizer isso, você vai uma ver, hein? ameaça. É, Você vai ver exato, o quê? vai ver o quê? O que que você vai fazer, né? Ah, não, você vai ficar sem comer uma semana. Você não vai conseguir implementar o castigo. Então, assim, não adianta ficar ameaçando. Você tem que ser crível, né? Ele vai colocar tropa no território venezuelano? Sério? Vai fazer isso? Não vai, ele não vai fazer isso, óbvio que não vai. Então o que que ele vai fazer? Ele vai continuar bombardeando lá os barquinhos, talvez ele bombardeie sei lá, alguma coisa tal. Ele vai derrubar o Maduro por conta disso, que é capaz de ser o contrário. Capaz de unir a população, né? Exato, você une a população Essa, diante de um agressor externo. que nem a conversinha de soberania aqui, né? Exato. Então, assim, eu não consigo entender. É assim, você tem o plano, tem a parte um, a parte 3 que é o sucesso e não tem a parte 2. O que que você vai fazer no meio para levar da parte um para a parte 3? Não tem. Não sei, eu não consigo entender. E Sabe você, que eu me Nora, lembrei de uma aposta coisa? que o Maduro será deposto? Qual que se você tivesse fazer um Não. prognóstico aí, qual seria? Então, eu me lembrei, Gutermann, do filme do Arquivo X. Os caras estão lá na Antártida, não tem como sair, e de repente eles aparecem nos Estados Unidos, tá? Então, assim, depois de sair de lá, sabe? Então, aí mas eu não Exato. concordo. Não, aquela do filme é que assim chega a ser uma tiração de sarro da própria falha do roteiro, porque eles não tinham como. Tinha que ou vinha um Deus ex machina, tá, e tirava eles da Antártida, ou simplesmente não se toca mais no assunto, tá? Então eu acho que vai ser assim. E concordo com o Gutermann que assim, eu acho que se o Maduro cair de Maduro, a gente é um trocadilho muito infame. Mas se ele cair, vai ser por dentro. Vai ser porque o exército não lhe deu o apoio que tinha, etc, etc. Não sei exatamente como é que está essa questão do apoio, tá? E outra coisa, Maduro não é o Chaves, tá? Não tem o carisma que tinha o Chaves, tudo mais. Então, esse é um problema. Agora, a tática do Trump não me parece muito eficiente, muito menos na América Latina.
Quando você faz uma coisa assim, a população se une contra a ameaça externa. Foi assim na Argentina com as Malvinas. Gente, a Argentina não dava muita bola para as Malvinas. Os kelpers lá, coitadinhos, eram 1.800 naquela época, estavam abandonados. Não tinham, os caras falavam inglês, não queria. Tem mais ovelha do que gente naquelas ilhas, tudo. Mas, a partir do momento que se fala assim, não, o imperialismo britânico, não sei o quê, eu conheço gente que era totalmente contra o governo e tudo, e saiu a apoiar. Eu conheço uma pessoa que falou, por mim, eu ia nadando até Londres para pôr uma bomba lá. Você fala, gente, mas peraí, como? Você que é uma pessoa de bom senso, culta e tudo, tá assim? Por quê? Porque vira uma coisa assim, as pessoas se unem, tá? Em torno da defesa, da soberania, das coisas, tudo. Então, como estratégia, me parece muito ruim. Se você vai fazer um negócio, faça logo, tá? Não fique anunciando, não fique chamando e tudo, porque você consegue exatamente o efeito contrário. As pessoas se unem, mesmo sendo contra algo que elas não querem, mas sabe briga de irmãos? Tá? Eu acho que todos nós temos irmãos, já brigamos com os nossos irmãos, tudo. Ok, a gente se estapeia, se xinga, tudo. Agora, vem alguém de fora para querer bater no seu irmão, ou coisa assim. Nossa! É, Então, assim, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Tá? Então, os venezuelanos podem criticar o Maduro, podem querer que ele saia e tudo. Agora, não vem alguém de fora para dizer o que fazer e tudo, porque ninguém aceita isso. eu Aliás, não é tenho para a ser sensação, mesmo. não é à toa que os Estados Unidos aumentou a recompensa pelo Maduro, né? Tem um filme Uhum, com Mel Gibson chama O Preço de um Resgate. Não sei se vocês já assistiram, se uhum, vocês se lembram. Os bem caras legal. sequestram o filho dele, ele chega lá e fala assim: ó, eu dou o dobro do prêmio Para para quem quem? me entregar quem for o Uhum, sequestrador. E aí os uhum, próprios sequestradores começam a brigar entre si. tá. Espertamente, o Chaves criou, assim como o Fidel criou em Cuba, uma ditadura militar diferente do que foi o PT. Tem um documento do PT, que se eu não me engano é de maio de 17, logo depois da Dilma ter saído, em que eles fazem uma autocrítica, e a autocrítica não é sobre aquilo que eles fizeram de errado, é sobre aquilo que eles deixaram de fazer. E uma das coisas que eles Uhum, falam é ter reformado o oficialato com um perfil mais patriótico, que em outras palavras quer dizer, né, Forças Armadas a serviço do governo da vez, que foi o que o Chaves fez. Então, eu acho que o Maduro só se mantém no poder porque os militares venezuelanos eles têm medo de uma revanche, uma vez que o Maduro cai do poder. Eu tenho certeza que os Estados Unidos, de alguma maneira, também devem estar com algum tipo de interlocução, propondo algum tipo de anistia, até parece que até o Maduro falou em alguma coisa disso, né? Propor algum tipo de anistia para os militares, de tal forma que eles se sentissem à vontade, né, de propor um golpe ao Maduro e levantar uma graninha também. Vamos ver. A sensação que eu tenho é que mais dia menos dia ele vai cair. Como é que vai se dar uhum, isso, eu não sei, mas eu não acredito que ele consiga, que o chavismo consiga fazer na Venezuela o que o castrismo fez em Cuba, né? Uma ditadura com tamanha longevidade aos 25 anos, né? Do segundo milênio. Posso estar enganado, não sei. Diga aí, Nora. não, uma coisa que eu tive uma imagem, entendedores entenderão. Pode ser que o Maduro esteja bolando um plano de se vestir de mulher e fugir no porta-malas do HB-20. Nós não levamos isso em consideração. É verdade. Vai que é, né? Vai que é. É isso Gente, aí. o que que um bar e uns drinks não fazem a gente bolar, né? É verdade. Olha só. Mas vamos lá. Bom, então vamos na nossa rodada final com as bolas dentro, bola fora e dicas. E você, Xará, qual é a sua dica? Sua bola dentro, sua bola fora. Nossa, dica eu tô sem nada, não assisti nada, nada que Eu tenho uma realmente valesse a pena. antidica. Tá E bom. você, Nora? Qual que é a sua. É, Perdão, e você, Xará, com sua bola dentro, sua bola fora? a minha bola fora vai pro Gilmar Mendes, enfim. Não tem. É meio a concurso, mas não, assim, é Eu acho que imbatível, né? Meio nós que. teremos uma unanimidade aqui, eu desconfio. Pelo menos no que Pois depender de é. mim. Uhum. E a bola dentro, eu tava com um negócio aqui para falar, o que que era mesmo? Deixa eu ver aqui. É, sim, os bancos exigiram 136% do CDI para ajudar os Correios, mesmo com garantia do governo.
Puxa Pô, vida. Isso que é inclusive, confiança. incluindo o Banco do Brasil, pô, tem que tirar o Isso que é chapéu. confiança. Como é que é? Eu tô vendo, tô precificando o risco. Tá certinho. Ah, mas tem garantia do governo. Aham. Ora, vai saber o que vai acontecer lá quando os É, Correios bom, quebrarem, se eu entendeu? tiver Que tipo de certeza que o garantia? carro. Se eu tiver certeza que o carro vai bater, mesmo com seguro, eu prefiro não, né? Exato. Não, é melhor, puta, vou me meter nessa, ainda mais com coisa política, né? Porque é político, né? No final do dia, putz, você se meter com coisa política é complicado. Então o pessoal meteu lá um 136 do CDI, quer, não quer. Um abraço. E você, Nora, com a sua bola dentro, com a sua bola fora e com a sua dica? A minha dica é um filme. Eu acabei maratonando filmes argentinos esses últimos dias, tá? E achei no Prime um filme, no Prime não, no Max, um filme de 2017, se não me lembro. Adivinha, filme argentino com Ricardo Darín, claro. Ah, aliás, eu consegui ver três Não filmes tem da erro. sequência com Não tem Ricardo erro, Darín. né? Não, não, não. Se não é ele, é o Francella. Às vezes os dois juntos também, mas tudo bem. É um filme que chama Odisseia dos Tontos. Não sei se vocês já viram, se não, eu Não vi, recomendo eu fico ensaiando fortemente. para ver. Diz que é muito bom, né? Ai, é bem legal. É basicamente o É, do, seguinte: é da época do 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 Corralito. Corralito. Eu assisti no cinema esse filme. É bem legal. É Bem, bem bem legal. Assim, legal, bem é um engraçado. filme, assim, inclusive, ele é engraçado, porque assim, são os produtores rurais de uma cidade que de fato existe, tá? Essa Alcina é uma cidade que existe, é tão pequenininha quanto aparece no filme e tudo, que o dinheiro deles é pego pelo Corralito, tá? Por uma série de circunstâncias. E o que que eles fazem? É meio exército de Brancaleone, tá? Mas você tem que pensar que são produtores rurais de uma cidade pequena, tudo, mas o que o desespero de uma coisa assim leva as pessoas a fazer, vale muito, muito a pena, tá? E essa é uma palavra que, inclusive, em espanhol chama La Odisea de los Giles. Gil é uma palavra, o personagem explica no começo. Ele é alguma coisa entre tonto e otário, é uma coisa que em português não tem, tá? Mas eles traduziram como Odisseia dos Tontos, tá bom, serve. Vale muito a pena, no Max. E bola fora, bom, o Gilmar, eu só não me decidi qual das coisas que ele fez essa semana vale, tá? Se o negócio do impeachment, tudo, mas vai pelo conjunto da obra. E bola dentro, aí eu vou ter que falar, gente, eu vou falar de esporte e eu vou falar de Fórmula 1, até porque domingo é a última corrida do ano e eu vou entrar em delirium tremens. Mas bola dentro, a capacidade mental do Max Verstappen. O moleque acabou de fazer 28 anos e o que ele domina os adversários, além de na pista, o jogo mental que ele está fazendo, gente, o Norris está destruído, simplesmente, né? Porque é impressionante o controle que ele tem, assim, claro, isso só vem de uma pessoa extremamente segura, né? De que é bom no Porque que o faz e campeonato estava meio. O campeonato, eu não vou dizer que estava decidido, mas estava caminhando tava, muito, né, pro Norris. tava muito, não, primeiro tava para o Piastri, umas seis Sim. corridas atrás, quatro, era Piastri com certeza. Aí ele começou aí a McLaren também começou a boicotá-lo mais ostensivamente, mas tudo bem. Aí o Norris começou a subir e agora o Max simplesmente ressuscitou. É difícil? É difícil. Vai ganhar o campeonato? Vai ser muito difícil. Mas que o cara já é o destaque do ano, não tem dúvida. Agora, o controle mental, o que ele fala, as coisas, é lindo, lindo, lindo. Isso qualquer cientista, político, qualquer psicólogo tem que estudar, porque vale a pena. É uma super bola dentro. Ele já ganhou fora da pista, tá? É isso. Então vamos lá. Bom, a minha bola dentro vai para Michele Bolsonaro, porque ainda que ela possa ter se mostrado não tão talhada para a política, ela se mostrou uma companheira leal e uma mulher de personalidade, né? É, veja só, não deve ter sido nada confortável para ela lidar com a reação dos seus enteados, né? E acho que ela foi muito classuda na resposta que deu, né? Então, assim, a minha bola dentro vai para ela pela personalidade, pela postura, pela Hum. forma como lidou. Então, para mim, nota 1.000. Bom, a minha bola fora é o concurso, né? Esse ataque frontal à democracia, né? Tentando tirar o poder popular, né? De poder, como prevê a lei, qualquer cidadão solicitar um pedido de impeachment, né? E tentar concentrar isso na figura do PGR e mudar a regra de uma presunção doentia.
E a minha dica, eu quero agradecer a minha esposa Thelma, porque é o seguinte, contar uma história para vocês. Eu sempre fui um noveleiro de marca maior. Sempre adorei assistir novelas. Algumas novelas são, assim, marcantes. Eu, com 58 anos, vou lembrar de algumas que talvez nem vocês se lembrem. Escalada, né? Irmãos Coragem, Roque Escalada eu lembro. Santeiro. Você lembra? Então, Escalada, Lembro. Roque Santeiro, Os Irmãos Coragem, Sol de Verão, enfim. Eu sempre fui um puta noveleiro. Quando é que eu deixei de gostar das novelas? Quando elas passaram a fazer palco de lacração. Deixaram de ser histórias de amor, de cotidiano, de época, para ser palco de lacração. E aí, cara, como é que eu e minha esposa começa a assistir? É dorama, né? Esse dorama É. coreano. Coreanos. É. E eu comecei a assistir com ela, e tem um que eu acho. Agora, desse ano, de março de 25, é uma saga de um casal. Pô, cara, sensacional, eu adorei. Se a vida te der tangerinas. Então, a minha dica vai para esse dorama que é o primeiro, mas eu desconfio que eu vá assistir outros, né? Como um órfão das novelas, né? Então eu sinto que eu vou me dedicar depois de uma fase do cinema indiano, né? Com, sei lá, com filmes legais como Pac-Man, The Sky is Pink. Agora eu acho que eu vou me dedicar aos doramas. Então é isso, meus amigos. Sempre bom encontrar vocês, excepcionalmente nessa sexta-feira. Semana que vem a gente deve se encontrar lá para quarta e quinta, e eu espero que nessa ocasião, já com a presença do nosso caçulinha Vitor e o nosso decano Márcio. Sempre bom encontrar vocês. Xará, acho que escapou da segunda divisão, né? Eu li em algum lugar que tem 2,5% de chance de cair. Não, não vai Então, cair. E no ainda tem final das chance. contas, o menino Ney fez a dele, né? Então, quem vê só o resultado e o hat-trick e tal, fala, nossa, o cara tá esmirilhando. Quem viu o jogo, viu que ele não acertou nenhum passe. Você Só vê que os fez dois três gols gols, ele estava ali e finalizou, né? No mas não mérito foi dele, uma na grande verdade, partida. dois porque Não foi não, longe pênalti. disso, não acertou drible, não acertou Bom, passe, assim, a nossa enfim, não parte, a dá. parte Se a pergunta é, dá para ir para a seleção? Eu falei, não dá. não dá, nem com esse hat-trick. E deixa eu falar, bom, nós tricolores fizemos a nossa parte, sem dó nem piedade, Muito atropelamos obrigado. o Inter para ajudar. E, aliás, vitória que conquistamos, se eu não me engano, na própria Vila Belmiro, não é isso? Na O Vila jogo foi lá. Belmiro, Então, acho que foi exatamente. isso. Somos irmãos, né? Jogamos em Meus casa. amigos, é isso aí. Meus amigos, até semana que vem, sempre bom encontrar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um Beijos. grande abraço e uma boa noite. Beijos.